Os 4 Evangelhos. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46. Marcos capítulo 12, versículos 10 a 12. Lucas capítulo 20, versículos 17 a 19. Continuação da parábola da vinha e dos vinhateiros. Jesus, pedra angular. Mateus. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores recusaram se tornou pedra angular? Obra foi isto do Senhor, maravilhosa aos nossos olhos? Eis porque declaro que o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que dele colha frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Ouvindo essas palavras, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus conheceram que era deles que Jesus falava. Quiseram então apoderar-se deste, mas temeram o povo, que o considerava um profeta. Marcos. Nunca lestes esta passagem da Escritura? A pedra que os que edificavam rejeitaram se tornou a pedra principal do ângulo. Foi o Senhor quem fez isso, que os nossos olhos contemplam maravilhados? Eles procuravam um meio de prendê-lo, pois perceberam que a ele se referia Jesus nessa parábola. Mas como temessem o povo, lá o deixaram e se retiraram. Lucas. Mas Jesus, fitando-os, lhes perguntou: Que quer então dizer esta palavra da Escritura? A pedra que os que edificavam recusaram veio ser a pedra angular. Todo aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará e ficará esmagado aquele sobre quem ela cair? Os príncipes dos sacerdotes e os escribas tiveram gana de lhe deitarem as mãos naquele mesmo instante, pois perceberam que aquela parábola fora dita com relação a eles, mas recearam do povo. Essas palavras proferidas sobre o manto da parábola abrangiam a época em que foram ditas e o futuro. Aplicam-se aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus do vosso tempo, como se aplicavam aos de então. Jesus se referia, assim, à época humana em que eles viviam, como aqui em que viveis. Ele personifica a moral, a lei do amor, que pregou aos homens pela palavra e pelo exemplo. Personifica a doutrina que ensinou, e que, sob o véu da letra, é a fórmula das verdades eternas. Doutrina que, como ele próprio disse, não é sua, mas daquele que o enviou. Ele é a pedra angular. Os que rejeitam a pedra que lhes oferece para a construção do edifício que os há de abrigar na eternidade, rejeitam a pedra angular, aquela que os sustentará. Contra ela se despedaçarão. Os judeus repeliram a Jesus, o enviado, o ungido do Senhor. Despedaçaram-se de encontro a essa pedra, que havia e há de resistir aos séculos dos séculos. Não a rejeiteis a vosso turno, porquanto a mesma sorte vos aguardará. O Espiritismo não é a personificação do Cristo, é, porém, a expressão do seu pensamento, a continuação e a conclusão da sua obra. Tendo soado a hora em que o reinado do Espírito que vivifica substituirá o da letra que mata, Jesus, depois de ter estado entre vós, vos envia o Espírito da verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, missionários errantes e encarnados. Ele vos envia e vos enviará sucessivamente os servos do Pai de família.
não vos choqueis contra essa pedra fundamental do edifício da vossa felicidade eterna. Não vos condeneis às trevas, despedaçando-vos contra ela. Não busqueis a morte, porquanto para o espírito a retrogradação das faculdades materiais de que ele se serve, seu sepultamento nos sepulcros de carne, constituem o inferno, com todos os seus horrores e todas as suas torturas. Na linguagem da parábola, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus: o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo que dele colha frutos. Sim, o reino de Deus foi, é e será tirado a todos os que, na vossa humanidade, foram, são e vierem a ser orgulhosos, egoístas ou materialistas. Por isso que o orgulho, o egoísmo, a cupidez, o sensualismo, a intolerância, a ambição, o fanatismo, o materialismo, a predominância da matéria ou a escravização aos apetites materiais são outros tantos obstáculos ao progresso, ao desenvolvimento do espírito e ao seu aperfeiçoamento. O reino de Deus foi, é e será dado aos que ainda, não tendo visto a luz, não têm estado em condições de compreender, aos que entram e entrarão sinceramente em a nova estrada que o Cristo abriu e para a qual o Espírito da Verdade vos vem encaminhar, ajudando-vos ao mesmo tempo a percorrê-la de modo seguro e sem desvios. Aos que, tendo vivido fora da igreja, pouco importa em que tempo, entram e entrarão, abstraindo de cultos exteriores no santuário do justo, pela prática da lei do amor. Aos que se prosternam e prosternarão, cheios de humildade e reconhecimento ante a grandeza do Criador, produzindo assim frutos de justiça e de caridade. Novos vinhateiros, homens, irmãos nossos, quem quer que sejais, judeus e gentios, cristãos e espíritas, a vinha que vos foi arrendada é a humanidade inteira. Fazei-a produzir frutos e estais sempre prontos, em cada nova sazão, a entregá-los aos servos que o Senhor vos envia e enviará com o encargo de recebê-los. O mandamento prescreve que vos ameis uns aos outros. Pela palavra e pelo exemplo, ensinai aos vossos irmãos da terra que no progresso coletivo se encontra a condição do progresso pessoal de cada um. Ensinai-lhes que a cada um será dado de acordo com suas obras. Trabalhai ativamente e sem cessar pela união fraternal de todos os homens, pelos congregar em torno da vossa bandeira, tendo esta por lema amor e caridade. Agitai por sobre as vossas cabeças o facho da luz espírita, a fim de que ela projete cada vez mais longe o seu brilho, a fim de que os seus raios atinjam todos os pontos do planeta e esclareçam a humanidade acerca de suas origens, de seus fins, de seus destinos. Ensinai e propagai pela palavra e pelo exemplo a lei de amor, os modos e os meios de praticá-la, material, moral e intelectualmente. Preparai dessa maneira o advento do Espírito e a vinda dos tempos preditos e prometidos, em que não mais se adorará o Pai sobre o monte ou em Jerusalém, dos tempos em que, tendo rejeitado todos os mandamentos humanos e não obedecendo a abstração feita de cultos exteriores, senão aos mandamentos de Deus, que conforme o proclamou o seu Cristo, encerram toda a lei e os profetas, os homens serão adoradores do Pai em espírito e em verdade. Dos tempos em que, sendo todos um pela comunhão dos pensamentos, dos corações e dos atos, estreitamente unidos pela prática do amor e da fraternidade,
todos se reunirão em nome de Jesus, que então estará entre todos para praticarem a adoração do Criador pela prece e pela instrução em comum, sob a presidência do mais digno, do de maior mérito pelo seu adiantamento moral e intelectual. A esse, a presidência será deferida por voto unânime, visto que, então, o Espírito Santo se achará com os que o escolherem, todos verdadeiros membros da Igreja do Cristo. Graças a Deus.